Capítulo 14. A unção para a cura. Primeira parte. Existe uma unção para a cura. Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18. Em Atos capítulo 10, versículo 38, também se refere à unção de Jesus para curar. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. Depois de eu ter sido salvo e passei a ter o Espírito Santo habitando dentro de mim, conseguia levar as pessoas à salvação. Não possuía ainda o batismo do Espírito Santo, nem sabia a respeito. Eu mesmo tinha sido curado por meio do agir à altura das promessas de Deus, e não através de receber as ministrações de uma pessoa que tinha a unção. Receber a minha cura através da leitura desses versículos bíblicos, onde está escrito: porque em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos capítulo 11, versículo 23. Tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Ensinei às pessoas aquilo que aprenderam, que podemos ser curados mediante a fé e a oração. Nada sabia a respeito de ministrar com unção para a cura, embora soubesse a respeito de pregar com a unção, quando orava em favor da cura das pessoas. Nunca sentia coisa alguma, nada saía de mim para dentro dela. Os pentecostais com os quais comecei a conviver conheciam com profundidade no Espírito Santo, que era desconhecida, e tinha expectativa de acontecer alguma coisa sobrenatural. Quando acontecia, alguém recebia a cura, mas de outra forma não sabiam ensinar a respeito, a crer em Deus e a receber pela fé somente. Simplesmente continuei ministrando pela fé, baseando a cura nas promessas da palavra de Deus, e conseguir a cura para as pessoas numa base regular. O Smith Wigglesworth disse: há uma qualidade na fé em Deus que o leva a passar por cima 1 milhão de pessoas simplesmente para chegar até aquele que crê. Mesmo depois de ter sido batizado no Espírito Santo, não tinha consciência de ter nenhuma unção para ministrar a cura. Continuava ministrando às pessoas mediante a fé e a oração, impondo nelas as mãos pela fé. Continuei durante cerca de 2 anos após meu batismo no Espírito Santo, antes de sentir consciência de uma unção ou transferência de poder, que às vezes saía de mim e passava para outras pessoas. Podemos ter consciência de um fluxo de unção, porque o Espírito Santo, a vida de Deus, está em nós e pode ser ministrado aos outros. É questão de quanta fé temos. Pouca fé, poucos resultados. Mais fé, mais resultado. Acho que é por isso que eu obtinha mais resultado do que muitos pastores pentecostais, até mesmo antes de ter sido batizado no Espírito Santo. Qualquer crente, leigo ou pregador, pode impor as mãos nos enfermos, porque a cura lhe pertence. Foi comprada para eles no Calvário. Estamos autorizados a orar. Não precisamos de nenhuma inspiração especial. Já temos ordens no sentido de orarmos pelos enfermos. A Bíblia diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes,
e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos capítulo 16, versículo 17 ao 18. Desastre. As pessoas hoje em dia podem crer na palavra e ser curadas de qualquer coisa, sem nenhuma manifestação especial dos dons milagrosos de Deus para o ministério, nem dos dons do Espírito Santo. Há, por outro lado, pessoas que estão ungidas com a unção da cura. Note que Jesus ministrava a cura com uma unção de poder para a cura. Podemos aprender algo a respeito daquela unção para a cura ao lermos Marcos capítulo 5, a história da mulher que sofria de uma hemorragia. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34, está escrito: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre as multidões, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo mediante que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se e declarou-lhe toda a verdade. E se lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quando a mulher tocou em Jesus, saiu o poder dele. O poder passou de Jesus para ela. Houve uma transferência de poder, o que fez com que aquele poder passasse de Jesus para ela, a fé que ela tinha. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vemos um trecho semelhante no capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 34 ao 36. Então, estando já na outra banda, chegaram à terra de Genesare. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Embora não esteja registrado que o poder saía de Jesus, está fortemente inferido, porque sabemos o que aconteceu em Marcos capítulo 5. Agora examinemos Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 17 ao 19. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grandes multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Que todo assunto. Esses textos bíblicos nos ensinam algumas coisas a respeito disso. Vieram para ouvi-lo e ser curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espírito imundo eram curados. E todos a multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Esse poder que saía de Jesus não somente curava as pessoas das suas enfermidades, mas, segundo a Bíblia diz, curava-os dos espíritos imundos. Era o poder para curar. Isso soa semelhante à linguagem usada nos Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12. E Deus
pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Aqui também vemos as pessoas sendo curadas das enfermidades e sendo libertas dos maus espíritos. A Bíblia diz que da boca de 2 ou 3 testemunhas será estabelecido todo o assunto. E esse texto bíblico nos ensina alguma coisa a respeito disso. Primeiro, também vemos as pessoas sendo curadas das enfermidades e sendo libertas dos maus espíritos. A Bíblia diz que na boca de 2 ou 3 testemunhas será estabelecido todo o assunto. Esses textos bíblicos nos ensinam alguma coisa a respeito disso. Primeiro, podemos ser ungidos com o poder para curar, conforme a vontade de Deus, mas não podemos ungir a nós mesmos. Se pudéssemos, todos seríamos ungidos. Deus unge algumas pessoas para curar, assim como unge outras pessoas para pregar, ensinar e ocupar vários cargos. Note que não podemos ungir uns aos outros. A Bíblia diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré, e Deus operou milagres especiais pelas mãos de Paulo. A unção para a cura e o poder de Deus trata-se do mesmo Espírito, mas de uma unção diferente. Dá uma sensação diferente. A melhor maneira de descrevê-la é compará-la com um saco. Se o tamanho 32 for certo para você, você caberia dentro do tamanho 40. Mas não lhe serviria bem. Você poderia até mesmo vestir um tamanho 48, mas em você nem parecia ser um casaco. Às vezes, quando a unção vem sobre mim, dá a sensação de eu estar usando um casaco. É como se alguém tivesse colocado um casaco sobre os meus ombros. Posteriormente, depois de eu ter ministrado por algum tempo, sinto que se levanta de cima de mim, como se fosse um fardo. Dá a impressão de sair voando. Não podemos continuar a ministrar cura às pessoas da mesma maneira, depois de a unção se ter levantado. O que fazemos, portanto? Digo às pessoas: pois bem, a Bíblia continua sendo a verdade. Louvado seja Deus. Não vou lhe contar mentiras. Não poderei continuar a ministrar com a unção hoje, pois a unção se foi. Mas digo-lhe uma coisa: a fé na palavra de Deus sempre funciona. Eu mesmo fui curado assim. Ministrarei a vocês assim pela fé, se vocês quiserem a imposição de mãos. Podemos ministrar as pessoas pela fé, sem qualquer unção especial. Vi as pessoas curadas de câncer incuráveis e de outras enfermidades, apenas sentadas lá atrás do auditório. Creram na palavra pregada e creram em Deus. Não sentiu nada de específico, simplesmente liberaram a sua fé. É como sempre, Deus atendeu de conformidade com essa fé. Os médicos prognosticaram que certa pessoa dessas morreriam dentro de um mês. Já as passaram 4 meses e o paciente ainda está com vida. Os médicos não conseguem achar um mínimo sinal de câncer. Foi curado exclusivamente pela fé. Por outro lado, os mesmos cultos, o Espírito de Deus tem atuado sobre mim de modo repetido. E fiz coisas que nem sequer sabia que estava fazendo, ministrando como aquela unção. Podemos ficar tão profundamente envolvidos que nem sabemos o que está acontecendo aí de redor. Porque passamos para a dimensão do Espírito. Ministro das duas maneiras, mas agora mesmo estamos estudando como ministrar com a unção e debaixo dela. Segundo, esse poder não é somente uma materialidade celestial, é uma substância tangível. Tangível significa perceptível ao toque, possível de ser tocado. Forçosamente é tangível, porque Jesus ficou sabendo no momento em que
o poder fluiu dele. Tinha consciência de um fluxo para fora. Forçosamente é tangível, porque a mulher com a hemorragia tinha consciência de receber o poder. Havia uma transmissão de poder entre uma pessoa e outra. A mulher não tocou na pessoa de Jesus, pois ele disse: "Quem me tocou nas vestes?" Os discípulos responderam: "Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me apertou?" Marcos capítulo 5, versículo 31. Não se pode imaginar quantas pessoas tocaram nas suas vestes. Leemos no verso 27 que a mulher veio por trás dele, por entre a multidão. Isso significa que as pessoas estavam fazendo pressão de todos os lados, todas apertadas uma contra outras. Mesmo assim, esse poder não fluiu para todos eles, somente fluiu para aquela mulher. Terceiro, o poder curador pode ser transferido ou transmitido, fluir de uma pessoa para outra, principalmente através do toque, como no caso da imposição de mãos. Vimos em Lucas capítulo 6, versículo 19, que todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Como o poder para curar é armazenado? Outra maneira da unção para curar ser transmitida de uma pessoa para outra é mediante a aplicação de um pano ou de um lencinho ao corpo do enfermo. Precisamos tomar consciência de que esse poder para curar é capaz de ser armazenado em pano, como no caso das vestes de Jesus e nos lenços de Paulo, conforme já notamos em Atos capítulo 19, versículo 12. Parece que as vestes de Jesus tinham absorvido aquela unção e que fluiu daquela mulher quando ela tocou nelas. Parece que assim aconteceu no caso de Paulo, quando impôs as mãos naqueles lenços. A unção que recebera flui para dentro daqueles panos que se tornaram baterias de armazenamento, por assim dizer, daquela unção ou poder. Depois, ao serem colocados os panos nos enfermos, as enfermidades se afastaram deles e os espíritos malignos saíam deles. Foi Deus, no entanto, quem fez tudo. Deus ungiu Jesus de Nazaré e Deus operou milagres especiais pelas mãos de Paulo. Jesus disse a respeito do seu próprio ministério: "O Pai que permanece em mim faz as suas obras." Aquele mesmo poder levou a efeito os momentos resultados no ministério de Paulo, quando aqueles panos eram colocados nos enfermos. Desenvolvemos um pouco essa consideração. Frequentemente, em nosso pensamento estreito, não deixamos que Deus faça tudo aquilo que Ele quer fazer, porque imaginamos que as coisas precisam ser feitas de determinada maneira. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, que demônios ou diabos sempre precisam ser discernidos e então expulsos. Mas os demônios não foram discernidos e expulsos no texto bíblico que acabamos de estudar, não é verdade? Não aconteceu em nenhum desses dois casos, mas as pessoas não deixaram de ser libertas. Às vezes é assim que acontece. As pessoas chegam até mim na fila da cura e dizem: "Acho que talvez eu tenha um demônio." Respondo: que diferença faz? O mesmo poder que expulsa as enfermidades expulsará demônios. Esse poder entrou em você quando orei. Esqueça-se do demônio e vá adiante pela fé. Você já está liberto. É esse o problema. As pessoas seguem seus próprios pensamentos ao invés de seguirem a Bíblia. Logicamente, se você estiver atuando pela fé sem a unção para a cura, precisará mesmo falar a palavra. Mas nada está escrito em Lucas capítulo 6 a respeito de Jesus falar alguma palavra. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder
e curava a todos. Verso 18 e 19. Isso significa que todos aqueles com doenças e também aqueles com espíritos malignos foram curados. No meu próprio ministério, vi um sem número de alcoólatras curados, sem eu ter sabido que nenhum deles era alcoólatra. Na realidade, alguns deles nem sequer pediram oração pelo alcoolismo deles quando entraram na fila da cura. Era a cura física que pediam. Afinal de contas, quem bebe demais fica com o fígado comprometido e com úlceras. Não tenho a mínima dúvida na minha mente que o alcoolismo é um demônio. Um número muito grande de pessoas me tem dito: irmão Angel, quando você impôs as mãos sobre mim, entrou em mim a unção, aquela unção, e fui liberto do alcoolismo. Um testemunho desse tipo foi dado por um homem que fora um oficial do exército. Tinha passado por 3 hospitais do governo e por outros 3 hospitais particulares. Fiz os tratamentos contra o alcoolismo, ele me disse, e saí bebendo. Era um homem de quase 60 anos de idade. Falou: lembrei-me de quando estava com 13 anos de idade, quando, então, conheci o Senhor. Ainda me lembrava da parábola do filho pródigo. E me coloquei de joelhos, orando assim: querido Senhor, estou voltando para casa, assim como o filho pródigo nos tempos antigos, e peço o teu perdão. Falou: sei que o Senhor me aceitou de volta. Senti paz de espírito. Para mim, a sensação era de um peso de 1 tonelada ter sido tirado de cima do meu peito. Mas meu corpo continuou amarrado por aquele demônio do álcool. Não consegui largar mão da bebida. Um amigo dele o convidou para uma das nossas campanhas e ele foi. Fazia anos que não frequentava nenhuma igreja e não compreendia o que acontecia no culto quando as pessoas erguiam as mãos e oravam, como uma só, em voz alta. A igreja que ele frequentara na juventude era quieta e tradicional. Contou-me posteriormente: então você formou aquela fila para uma cura divina e quase todas as pessoas em que você impôs as mãos caíram no chão, e isso me assustou. Falei ao meu amigo: pois bem, vou lá para a frente, pois preciso desesperadamente de ajuda, mas não vou cair como os demais. Contou-me: a primeira coisa que me lembro depois disso é que estava me levantando do chão, nem que sequer me lembro de ter caído. 2 coisas notáveis me aconteceram. Primeiro, quando você impôs as mãos sobre mim, alguma coisa como eletricidade passou por mim. O calor se estendeu, a totalidade da minha pessoa. Foi uma grandiosa experiência espiritual. Levou-me a amá-lo mais. Em segundo lugar, aquele demônio do álcool que me deixara amarrado durante todos aqueles anos partiu. Nunca mais bebi outra gota, nem sequer cheguei a desejar mais um gole. Graças a Deus pelo seu poder, pela unção. Curados e libertos. Pessoas com todos os tipos de atividades demoníacas, pessoas que tinham ficado envolvidas com o espiritismo e com o ocultismo, com todos os tipos de manifestações demoníacas, têm sido libertas da mesma maneira, depois de virem para a frente a fim de receberem a cura. Nem sequer estavam pensando na libertação. Certa pessoa me disse: vim por causa dos distúrbios gástricos e queria a cura. Não somente fiquei curada, mas depois de entrar em mim aquele poder, nunca mais ouvi batidas na minha parede durante a noite. Nunca mais fiquei ouvindo vozes.
cessou-se toda a atividade daquele tipo. Louvado seja Deus, porque foram curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Lucas capítulo 6, versículo 8. Há mais um poder que é maior do que o poder do diabo. Há um poder maior do que aquele da doença e da enfermidade. É o poder de Deus. Como funciona esse poder? Jesus é ungido com aquele poder. Mas como iremos transmitir aquela unção a outras pessoas? A unção se manifesta de várias maneiras. John Lake a comparou com a eletricidade. Ele disse: a eletricidade é o poder de Deus na dimensão natural, mas o poder do Espírito Santo é o poder de Deus na dimensão espiritual. A eletricidade flui, não é verdade? Há, pois, uma semelhança, porque esse poder sobrenatural também flui. Depois de os homens descobrirem a eletricidade, tinham de aprender as regras e as leis que a governam. Finalmente, aprenderam como levar a eletricidade a fluir. Aprenderam que não é uma coisa qualquer, nem sequer um tipo qualquer de metal que conduz a eletricidade. E aprendi pela experiência que não é toda a matéria ou substância que consegue conduzir o poder de Deus. Já vimos nas Escrituras que aquela unção pode fluir diretamente para dentro de panos, assim como no caso das vestes de Jesus e nos lenços de Paulo. Embora o papel contenha algum dos mesmos ingredientes, nunca consegui levar aquela unção a entrar no papel, no couro, nem em qualquer outra substância. Mas entra fluindo no pano. Por quê? Não sei. Da mesma forma, não sei por que nem todos os metais conduzem a eletricidade, mas não conduzem mesmo. Podemos dizer, no entanto, que o poder do Espírito Santo flui de Jesus para uma mulher que estava com hemorragia. Podemos usar a terminologia bíblica e dizer que o poder do Espírito Santo flui com água, pois o próprio Jesus disse, em João capítulo 7, versículo 37 a 39, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem pensa a respeito da sede e de beber, está pensando em água. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, que é do íntimo do ser, fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Naqueles tempos passados, Jesus não poderia ter mencionado a eletricidade como ilustração, pois ela não era conhecida. As pessoas não teriam entendido as suas palavras. Conheciam, no entanto, a água e como ela flui.